A Unidade 731 é um dos capítulos mais sombrios da história do Japão e um dos segredos mais perturbadores da Segunda Guerra Mundial. Esta unidade militar de pesquisa secreta, oficialmente conhecida como Unidade de Investigação e Preparação Epidêmica do Exército Imperial Japonês, realizou experimentos brutais e crimes de guerra horríveis durante a guerra. Aqui está a história da Unidade 731. A Unidade 731 foi criada em 1937 no nordeste da China, então ocupada pelo Japão, sob o comando do general Shiro Ishii. O objetivo oficial da unidade era conduzir pesquisas sobre doenças infecciosas e preparação epidêmica. No entanto, suas atividades eram muito mais sinistras do que isso. A Unidade 731 realizou uma ampla gama de experimentos em seres humanos, muitos dos quais eram prisioneiros de guerra chineses ou civis chineses capturados. Esses experimentos incluíram vivissecção sem anestesia, testes com armas biológicas, exposição a temperaturas extremas, disseminação deliberada de doenças mortais, entre outros. Milhares de pessoas foram submetidas a torturas e sofrimentos inimagináveis, e a grande maioria delas não sobreviveu. O Exército Imperial Japonês também permitiu que seus médicos realizassem vivissecções em seres vivos para treiná-los no tratamento de ferimentos de batalha, procedimentos que são horríveis demais para serem descritos em detalhes. Também foram realizados testes que poderiam ter valor médico real, como encontrar o melhor método para lidar com o congelamento. Mas mesmo aqui, os médicos japoneses optaram por realizar os experimentos da maneira mais impiedosa possível. Em 1938 e 1939, os exércitos soviético e japonês entraram em confronto em dois encontros perto da fronteira da Mongólia e da Manchúria. A Batalha do Verão de 1939, conhecida como Incidente de Nomonhan e Batalha de Kalingol pelos soviéticos, resultou na derrota esmagadora do exército japonês de Kwantung pelo Exército Vermelho de Stalin. O confronto viu a primeira operação de campo da Unidade de Guerra Biológica do Japão. Ocorreu em uma região desértica onde a água era escassa. Para incapacitar seus inimigos russos, os japoneses despejaram grandes quantidades de bactérias tifoides intestinais no rio. Felizmente para os russos, esse tipo de germe tifoide tornou-se ineficaz quase imediatamente após atingir a água. A contaminação provavelmente foi iniciada mais para publicidade do que qualquer outra coisa, já que Ishii provavelmente sabia que não funcionaria. Em 1940, aviões japoneses lançaram trigo, milho, trapos e algodão infestados de peste bubônica na vila desarmada de Ningbo, na China. Mais de 100 pessoas morreram poucos dias após o ataque. 2 anos depois, os japoneses realizaram um segundo ataque na mesma área. Pesquisadores japoneses ocuparam uma casa no topo de uma colina, a cerca de 1 quilômetro da zona infectada, para usá-la como laboratório de vivissecção. Como resultado dos ataques, a região de Ningbo permaneceu isolada até a década de 1960. Durante o cerco de Bataan, nas Filipinas, em março de 1942, os japoneses planejaram libertar 90 quilos de pulgas transmissoras da peste, cerca de 150 milhões de insetos, em cada um dos 10 ataques separados. No entanto, quando o ataque ficou pronto, a batalha já havia terminado. Em junho-julho de 1944, durante a Batalha de Saipan, pulgas infestadas de peste foram novamente usadas contra as forças do ZUA. Felizmente para os americanos, nesta fase da guerra tornou-se quase impossível para os japoneses conseguir quaisquer reforços e ou material para os seus bastiões insulares, e o submarino japonês que transportava as pulgas foi afundado no caminho. Para a Batalha de Iwo Jima, fevereiro-março de 1945, outro ataque biológico seria realizado contra os invasores americanos. 2 planadores carregados com patógenos seriam rebocados sobre o campo de batalha e liberados. Os planadores nunca chegaram ao seu destino.
Um dos esforços japoneses menos conhecidos para atacar o Canadá e o território continental dos Estados Unidos ocorreu no final de 1944 e na primavera de 1945. Registros descobertos no Japão após a guerra indicaram que cerca de 9.000 balões-bomba, conhecidos como fugo, e carregando bombas incendiárias, foram lançados na corrente de jato durante este período. Mais de 200 finalmente chegaram ao Estados Unidos. 6 pessoas foram mortas em Oregon quando uma bomba detonou na descoberta. Antes da rendição do Japão, Ishii e os líderes do exército propuseram o uso de balões-bomba cheios de peste bovina e antraz. Como parte da defesa de Okinawa pelo Japão na primavera de 1945, a Unidade 731 desenvolveu planos para enfrentar os invasores americanos com bactérias da peste. Os ataques nunca foram realizados, porque mais uma vez as pulgas portadoras da peste não puderam ser entregues à ilha. A população nativa de Okinawa só tomou conhecimento deste plano em 1994. Mesmo após a rendição, os japoneses consideraram o uso definitivo de armas biológicas. Ishii queria realizar ataques suicidas com germes contra as tropas de ocupação do Zewa no Japão. Este ataque planejado nunca aconteceu, mais uma vez devido à oposição do general Umezu e do vice-chefe do Estado-Maior do Exército Imperial Japonês, general Torashiro Kawabe, que alegou não querer que Ishii morresse em um ataque suicida. Quase assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, uma nova Guerra Fria começou entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nesta atmosfera, o tenente-coronel Murray Sanders, do Exército dos Estados Unidos, recomendou ao general Douglas MacArthur e ao presidente Harry Truman, no outono de 1945, que Ishii e seus subordinados recebessem imunidade de acusação como criminosos de guerra em troca da pesquisa da Unidade 731. MacArthur e Truman aprovaram o acordo e o programa de armas biológicas e químicas do Japão permaneceu em grande parte em segredo até a década de 1990. Do início ao fim, os mais altos níveis do governo e das forças armadas japonesas estiveram envolvidos na Unidade 731. Hideki Tojo, chefe do Kempeitai na Manchúria de 1935 a 1937, tornou-se o primeiro-ministro mais antigo do Japão na Segunda Guerra Mundial, a partir de 18 de outubro de 1941, a 22 de julho de 1944. Tojo aprovou o ataque a Pearl Harbor e foi julgado como criminoso de guerra classe A e enforcado em 1948. O general Yoshijiro Umezu, que serviu como chefe do Estado-Maior do Exército, foi membro do gabinete de guerra de elite que manteve as rédeas do poder no Japão de abril de 1945 até a rendição às forças aliadas em 2 de setembro de 1945. De acordo com o tenente-general Kajitsuka Ryuji, do Serviço Médico Japonês e ex-chefe da administração médica do enorme exército Kwantung, localizado na Manchúria, Ishii recebeu permissão para iniciar o experimento Ping Fang em 1936 por comando do imperador. Em algum momento de 1939 e 1940, Hirohito emitiu ainda outro decreto reconhecendo a unidade de Ishii pelo seu serviço. Além disso, o irmão mais novo do imperador visitou as instalações da Unidade 731 durante o seu período de operação. A Unidade 731 era extremamente bem financiada, com instalações de última geração, generosamente equipada com a nata da comunidade médica japonesa e comunicava-se rotineiramente com o estabelecimento médico no Japão, que até fornecia sugestões para experiências e recebia regularmente amostras humanas. A grande maioria da equipe de Ishii saiu impune do serviço militar durante a guerra. As informações entregues à OS Estados Unidos revelaram-se inúteis para o programa americano de armas biológicas, uma vez que a vivissecção de seres humanos não produziu melhores dados científicos. Imunes de serem processados como criminosos de guerra,
muitos dos médicos da Unidade 731 seguiram carreiras proeminentes em universidades, hospitais e indústria, ascendendo a cargos que incluíam governador de Tóquio, presidente da Associação Médica Japonesa e chefe do Comitê Olímpico Japonês. O líder Dr. Shiro Ishii retornou discretamente ao consultório particular e morreu em 1959 de câncer na garganta, aos 67 anos. A União Soviética foi o único governo a levar a julgamento qualquer pessoa associada à Unidade 731. No final de dezembro de 1949, em Khabarovsk, na Rússia, 12 ex-médicos, oficiais e funcionários foram acusados de fabricar armas biológicas e químicas. Embora tenha havido alguma cobertura na imprensa americana, o governo dos Estados Unidos, interessado em proteger o seu acordo secreto, classificou o processo como apenas mais um julgamento espetáculo soviético. Levaria quase 50 anos até que a infâmia da Unidade 731 viesse à tona nos Estados Unidos. Ao contrário dos julgamentos de Nuremberg e de Tóquio, nos quais altos funcionários alemães e japoneses foram enforcados ou condenados à prisão perpétua, os julgamentos de Khabarovsk não viram nenhuma pena superior a 25 anos, algumas tão curtas como 2. Todos os réus foram libertados silenciosamente e voltaram para o Japão em 1956. Em 1998, mais de 100 demandantes chineses entraram com uma ação no Japão, num esforço para fazer com que o governo japonês reconhecesse os crimes da Unidade 731 e obtivesse reparações para as vítimas e suas famílias. Poucos meses antes do início do julgamento, o Ministério da Educação japonês aprovou um livro que encobre a culpabilidade do Exército Imperial Japonês. A decisão do Tribunal Distrital de Tóquio, proferida em 28 de agosto de 2002, aceitou que a Unidade 731 tinha travado uma guerra bacteriológica na China e causado danos aos residentes, mas rejeitou o pedido de indemnização dos queixosos chineses. No entanto, foi a primeira vez que um tribunal japonês admitiu que o exército imperial tinha usado armas biológicas durante a guerra com a China de 1930 e 1945. O juiz Iwata disse ao proferir a decisão: "As evidências mostram que as tropas japonesas, incluindo as da Unidade 731, usaram armas bacteriológicas sob ordem do quartel-general do Exército Imperial Japonês e que muitos residentes locais morreram." Digno de nota na declaração do juiz foi o seu eufemismo de que muitos residentes locais morreram. O comentário do juiz foi, no entanto, consistente com grande parte da narrativa escrita sobre a Unidade 731 após a guerra, que geralmente caracteriza as atividades do grupo como experimentais, uma aparente referência às vivissecções realizadas pelos médicos japoneses. A maioria dos relatos estima que a perda de vidas causada pela vivissecção gira em torno de 3.000 a 10.000 indivíduos. Estes números negligenciam os testes de campo de agentes patogênicos realizados contra civis chineses e as subsequentes perdas de vidas causadas pela peste bubônica após a guerra. Tal minimização constitui um erro judiciário para as centenas de milhares que foram assassinadas como resultado destes ataques e, potencialmente, para as dezenas de milhares de americanos que poderiam ter morrido se os planos japoneses tivessem sido executados em numerosos campos de batalha do Pacífico, ou se eles tiveram sucesso nas suas tentativas de entregar agentes biológicos ao continente dos EUA nas últimas fases da guerra. Em que momento a Unidade 731 é indiciada por assassinato em massa? Embora alguns acadêmicos japoneses tenham sido rigorosos na documentação dos crimes de guerra do Japão, o seu próprio governo não se mostrou disposto a reconhecer as atrocidades que perpetrou contra a China. O legado da Unidade 731 é o de uma indulgência inútil, fantasiosa, extravagante e sádica que não realizou nada política ou militarmente para o Japão e, em termos de investigação, nada para os Estados Unidos. Só podemos esperar que os perpetradores, que escaparam à acusação como criminosos de guerra, tenham alcançado algo positivo nas suas carreiras pós-guerra, porque as vítimas ainda clamam por justiça.